Bem-vindos ao Ninguém Sem Mil. Mais uma vez vamos descartar o conceito inicial. Estamos de férias. Dê-me esta abébia de fazer um podcast, só podcast, e não pescar o conceito e ter de ler e interpretar. Calma, quando o fizer vamos na piugada do livro e havemos de fazer coisas lindas. Confiem em mim, atiremo-nos para o podcast de comédia vagamente humorístico, onde tocamos em alguns tópicos e vamos desnovelando, queira Deus, com graça. Há dias estava a verificar de forma blasé uma mãe a passear gêmeos, que do ponto de vista ergonómico é muito engraçado, é um carro duplo, são gêmeos e o carro é siamês, e passeava em percursos muito pequenitos. Dava um passinho para a frente, dava meia volta e lá ia ela outra vez. Era um trabalho sisífico. Tudo isto muito bonito, havia mais rua para percorrer, mas a mãe não se queria afastar do salão de beleza. Suponho eu que ia depilar a cona envolvidos uns minutos, e enquanto isso passeava as crianças. Mas não é este o ângulo. Aquilo que eu verifiquei sem querer é que não havia contacto visual entre a mãe e os petizos. Eles são dois petizos, uma mãe. Costuma ser assim, não é duas mães e um petis, a não ser que o petis tenha sido lançado, catapultado para esse terreno fértil que é o orfanato. Aí há a possibilidade de ter uma mãe adotiva, uma mãe biológica, e até pode ter uma mãe nas redes sociais a dizer que as outras duas são incompetentes. São os novos tempos. Esquecendo esta à parte, isso fez-me refletir, pois os putos o que estavam a ver era o telefone, mais propriamente a parte de trás do telefone, que atualmente está recheado de olhinhos, de lentes. Levou-me longe no raciocínio, dentro das minhas possibilidades. Há pessoas cuja fobia prende-se com os vários olhinhos, as várias câmaras. E já houve escaramuça entre algumas marcas de telemóvel, seja como for, os telemóveis têm cada vez mais olhinhos. E era isto que as crianças viam. Não conseguiam ver a cara da mãe, pois entre eles e a mãe havia um retângulo cujo traseiro estava recheado de olhinhos. Das duas uma, ou vão crescer com esse trauma e sempre que virem a parte de trás de um telemóvel recordar-se-ão de uma infância perdida e entram em colapso, ou em situações em que contactam com uma aranha dizem mamã. São as duas situações possíveis. Outro tópico, um senhor, eu não vou especificar, alguém da IEL, o antigo líder, disse há pouco tempo que o verão é para ler e já tinha lido 6 livros, acho muito bem, até vai a reboque das ideias do Luís Montenegro. Eu até proponho que o Plano Nacional de Leitura passe a Plano Nacional do Analfabetismo, assim fica já a meio caminho para uma ditadura que se avizinha. Planejamos o analfabetismo a longo prazo. Haja algo a ser planeado neste país. São pessoas para as quais a esquerda só em agosto. Agosto é para pensar na esquerda e daí que muitos políticos de direita façam questão de deixar crescer a barba. Em agosto sou de esquerda, retomo em setembro. É tirá-la e volta a ser cada vez mais direita, de molde a que não haja grande diferença entre um PSD e um Chega. Eu não vou referir o espalhafato do Chega nos incêndios, a viralização das chispas, com a musiquinha adequada, é uma sociedade doentiamente do espetáculo. Se é para começar o plano do analfabetismo, se é para começar o plano de analfabetização, comece pelo Algarve, pois se ler é em agosto, os algarvios não têm tempo em agosto, então comecemos por aqui. Também não nos faz falta. O livro é só avistado em poucas situações, ou em fotografias de Instagram de mulheres desnudas, ou homens de tronco nu. Percebo. No verão apetecem-me 2 ou 3 coisas. É tirar a t-shirt, não tenho corpo para optar por esse procedimento, uma fresquinha e abrir um livro ao calhas, mas é vital que haja um fotógrafo nas redondezas. Eu não consigo ser tudo. Eu não consigo ser leitor inútil e ser fotografado ao mesmo tempo. Este lado de inutilizar o livro, de elevá-lo, e aqui o elevá-lo entre aspas, a objeto decorativo, uma machadada, é um exercício do champiano perverso. O livro, durante muito tempo, esteve alheio
a certas maquinações da hipocrisia, certas maquinações da empáfia, estes jogos da suposta superioridade. Atualmente vê-se enredado nessas malhas. Uma influencer que nunca se lhe conheceu uma frase dela vê-se acompanhada com livros. Há influencers que só leem quando têm campanhas para promover. Se a UC não se dignar a oferecer dinheiro para promoverem livros, elas deixam de ler. E é por isso que eu telefono todas as semanas à UC. Não se esqueçam. Façam publicidade com os influencers. Eles precisam de ler. E estamos falados. 2 lamirezinhos, 2, 3 lamirés que podem eventualmente ser explorados mais adiante, seja aqui, seja no podcast, o Plano Nacional do Analfabetismo e a relação entre os putos e as câmaras traseiras e o impacto que isso irá trazer no futuro. Até posso dar outro lamiré que me lembrei de algo quando vinha para casa. Eu acho que há aqui uma relação entre tamanho de testa e posição onde pomos os óculos. Sejam de sol, sejam de ver. Pessoas com pouca testa ou usam os óculos no sítio adequado, que é nos olhos. Eu espero não estar a surpreender ninguém. Eles foram inventados para pôr nos olhos. É mais um bibelô que eu tenho na testa. Usam os óculos como se fosse uma bandelete. E há pessoas que o fazem, sobretudo óculos de sol. Só que uma bandelete até se esquecem, às vezes até têm os olhos piscos todos fechadinhos. Está tanto sol, se ao menos eu tivesse uns óculos de sol. E eles lá estão em cima, a fazer de bandelete. Aquilo que me fez emocionar são pessoas cuja testa está em franco crescimento, como algumas empresas portuguesas. E em havendo testa, os óculos têm mais margem de manobra. Não precisam de estar logo acima dos olhos. Têm mais margem de manobra. Quanto mais testa, mais lugar de estacionamento para os óculos. E eu estou em crer que houve um careca que foi puxando os óculos tão para trás que às tantas ficou na nuca. E daí nasceu essa moda de alguns pastelhados. Foi um careca que inventou esta moda. Eu, por exemplo, tenho uma careca cada vez maior, apesar de não ser fruidor dessa técnica. Eu, em princípio, a não ser que o álcool me ajude, tenho sempre os óculos perto dos olhos. Ou para me proteger do sol, ou para ver. Sou muito conservador. Já me apelidaram isso jocosamente. Tu és o conservador das lunetas. Deixa-me andar. Eu conheço pessoas, e não são poucas, mas também não são muitas, são algumas, envergam de manhã à noite óculos de ver e nunca vi aqueles óculos no sítio correto. Estão sempre na testa. A não ser, e aqui se calhar é a minha cultura mais ocidental, às tantas é alguém que atingiu o nirvana, abriu o terceiro olho, mas o terceiro olho não é um olho que vê, mas com óculos. Eu não sei como é que está o Tenchinan atualmente. Tem um monóculo no terceiro olho. Estou a ficar miúpe do terceiro olho. E isso perturba o simbolismo. E abriu o terceiro olho, mas é um terceiro olho miúpe. Porra, porque é que eu passei 10 anos no Nepal a atingir a iluminação se depois abre o terceiro olho e ele é miúpe? Este foi um ninguém e sem ele.